Olhando pela casa toda e as paredes rabiscadas com giz de cera, mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. Tem um pinguinho de gente. Calma, pessoal, não é a live do Zé Neto e Cristiano ainda, tá? Quem sabe uma outra hora a gente não faz uma cantando. Não, professor, o senhor como cantor é um bom professor. Beleza, pessoal. Mais uma aula para vocês aí à distância. Hoje, como vocês podem ver, um pouquinho diferente, né? Hoje, uma coisa mais caseira. Hoje, o professor abriu as portas da casa dele para vocês entrarem, tá? E para mim é uma satisfação ter vocês aqui comigo, mesmo que de forma virtual, né? Hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, tá? A gente vai falar sobre o coronavírus. Não, professor, pelo amor de Deus. Coronavírus de novo não. Corolla, né? Corolla vírus. Coronavírus de novo não, professor. Meu Deus. É noticiário, é jornal. Até na novela já está falando do corona. Professor, eu quero sair, eu quero ter uma vida social, eu quero ir pro shopping, eu quero ir pra praia, professor. Eu quero abraçar meus amigos, eu quero beijar meu namorado. Calma, pessoal. Tudo isso vai passar. Os meninos querem jogar um futebolzinho aí, que eu sei, que eu também quero muito, mas tudo isso vai passar, tá? E se Deus quiser, logo logo estaremos juntos aí mais uma vez. Mas hoje a gente vai falar sobre os impactos sociais e econômicos que o coronavírus está trazendo e vai trazer, tanto para o mundo como principalmente para o Brasil, tá? Eu vou falar um pouquinho do impacto social que o coronavírus vai trazer e já está trazendo, e vocês já estão sentindo na pele. Mas eu gostaria de começar com uma frase. É a mesma frase que eu vou iniciar minha aula, é a frase que eu vou terminar minha aula de hoje, tá? Cidadania é a melhor defesa contra o vírus. Eu sei que muitos de vocês não entenderam a frase, tá? Mas eu vou explicar. Cidadania é a melhor defesa contra o vírus. Por quê, professor? Eu escrevi algumas coisas aqui para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando, tá? O exercício, o que significa cidadania no dicionário? O exercício dos direitos e deveres, as responsabilidades de um cidadão. Temos, em tempos normais, exaltamos mais o nosso direito. Quando está tudo bem, quando está numa boa, a gente acaba, né, manifestando mais os nossos direitos do que os nossos próprios deveres, tanto coletivo como individual, né, pessoa? Mas em tempo de pandemia, os deveres devem se sobressair sobre os direitos. E nosso ponto entram os deveres, e nesse ponto entram os deveres de obedecer às medidas impostas pelo Estado. É aí que está, pessoal. O nosso papel como cidadão, o que é? Nós temos direitos, mas também temos deveres. Deveres esse o quê? De manter o bom relacionamento, tá? Para que o coletivo funcione. Esse é o nosso dever como cidadão. Eu tenho que respeitar as leis, tá? Que regem o meu país. Eu tenho que ser um bom cidadão, eu tenho que ser um cara bacana com meus vizinhos, eu não posso perturbar a ordem. Enfim, tudo isso, tá? E quando a ordem vem de cima para baixo, nós temos que respeitar. Mesmo que se essa ordem for algo que acaba dividindo a população, principalmente num momento como esse que não é de divisão e de união, gente. E é o que nós temos visto, tanto na mídia, como nas redes sociais, como na própria rua, né? Tem aqueles que defendem que nós temos que ficar em casa. E tem aqueles que defendem que não, tem que acabar tudo isso e vamos voltar para a nossa realidade, para o normal. Gente, eu entendo os dois lados da moeda, tá? Eu entendo que nós ficarmos em casa hoje é a melhor arma contra o vírus. Por quê, professor? Pelo seguinte, o nosso sistema de saúde, gente, não está preparado. Isso nós vamos falar ali no último tópico. O nosso sistema de saúde não está preparado hoje. Se as pessoas começam a sair nas ruas e o vírus começa a se espalhar de uma forma mais rápida, nós não temos estrutura na saúde para aguentar todos esses casos. E aí vai ser morte em massa, tá? Vai ser uma onda aí de mortes aí, e não só de idosos, como eles estão falando, tá, gente? De jovens também, porque nós não teremos ali respiradores e UTIs o suficiente para os jovens também, tá? Então isso pode gerar
O caos, já está, né, professor? O caos, mas pode gerar ainda mais caos, tá, pessoal? Então, no campo social, esse é o primeiro conflito que eu vejo, já essa divergência de ideias. Sendo que esse momento, eu acho que assim, nós temos que esquecer partido político, nós temos que esquecer diferenças ideológicas, e esse é o momento de nós lutarmos juntos contra uma ameaça maior. Só para vocês verem como, entenderem um pouco essa questão do lutarmos juntos, eu poderia citar a Grécia Antiga, gente. Lá na Grécia Antiga, as cidades e estados eram todos independentes e até guerreavam uma contra as outras, como era o caso de Atenas e Esparta. Porém, quando existia uma ameaça externa maior, como o exemplo dos persas, eles se uniam para ir contra essa ameaça externa e eles acabavam prevalecendo. Nós podemos citar o caso da China também, que estava em plena Revolução Chinesa, tá? Partido Comunista lutando contra os nacionalistas, porém o Japão vem e tenta invadir a China. O que eles fazem? Se unem contra uma ameaça maior, uma ameaça externa. E eu acho que esse momento, tá? A sociedade deveria fazer isso no nosso país. Esquecer as divergências, esquecer a partido político, as oposições, enfim, e se unir contra o vírus. Qual que é a melhor medida? Qual que é a melhor saída? Professor, mas o senhor está falando de ficar em casa, mas o senhor está esquecendo da parte econômica, que é que a gente vai entrar agora aqui, pessoal. Concordo com muito de vocês. A parte econômica é um problema, e é um problema seríssimo, tá? Por quê, professor? Gente, as empresas estão paradas. O comércio está de portas fechadas. Para vocês entenderem, um grande empresário, normalmente ele tem um capital de giro. Numa emergência, num mês que deu fraco, aquele mês não vendeu tanto como ele esperava, ele tem esse capital de giro que vai segurar ele por algum tempo. Então, para o grande empresário, o impacto é grande? É grande, porque as despesas são muitas, só que ele tem como superar esses momentos, tá? Com mais facilidade que o pequeno, o microempresário, que é aquele que trabalha para sobreviver. É aquele que, se ele deixa de vender um dia, já vai fazer falta no orçamento no final do mês. Tá? Então, a gente vê um problema aí. Tá? Que ao mesmo tempo que ficar em casa é a solução, na parte econômica não. Só que quem que tem que suprir, sanar a parte econômica, gente? Quem? É o Estado. Ele está aí para isso, ele está aí para nos auxiliar, ele está ali para nos dar um suporte, para nos amparar. Tanto os grandes empresários, como os microempresários, como os trabalhadores autônomos. Gente, nós pagamos impostos o ano inteiro. O Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Tá? Então, nós temos condições de passar por tudo isso. Tá? Se conseguíssemos enxugar a máquina. Tira os benefícios deles, esses meses de crise, tá? Dos políticos, do judiciário que tem benefício, gente, auxílio terno, auxílio moradia, verba por gabinete, verba para isso. Um deputado custa em média R$200 mil por mês para os cofres públicos. E aí? Será que nós não temos condições econômicas e financeiras para passar por isso, gente? Nós temos condições, tá? Só que aí parte o quê? De uma união. Tanto de Estado, como dos grandes empresários também. Gente, se o lado mais forte ajudar o lado mais fraco, deixar um pouquinho o luxo de lado, deixar um pouquinho a ganância de lado, o consumismo, e ajudar a parte mais fraca, com certeza nós vamos sair juntos aí e fortalecidos dessa crise. Tá? Isso é um problema mundial. Gente, a China parou, o vírus começa na China. Tá? A China... vamos falar de eletrônicos. A maior parte das peças de aparelhos eletrônicos vem da China. Tá? Até questão, gente, de máscara, de respiradores, de tudo isso nós estamos vendo que a China que é a que mais está mandando. Isso vai afetar todos? É aí que está também, entra na parte econômica. Vai afetar todos, professor? Não, nem todos. Alguns vão se beneficiar com isso. As empresas farmacêuticas estão correndo contra o tempo para ver se acha uma cura, para ver se acha uma vacina. Porque aquele que achar a vacina enriquece da noite para o dia, fica multimilionário.
né? Porque todos vão querer comprar. As empresas de máscara já não estão conseguindo suprir mais, álcool em gel, né? Comida, porque agora as pessoas estão ficando mais em casa. Os mercados acabam vendendo mais, consequentemente vendendo mais. Os bancos, né, estão se favorecendo com isso. Então não são todos, gente. A classe mais afetada em toda essa história é a classe média, principalmente a classe baixa. Tá? Eu sei que eu ouvi muitos discursos assim: fique em casa é fácil quando você tem o que comer. Fique em casa é fácil quando nós temos dinheiro, né? Fique em casa é fácil quando o meu salário está caindo no final do mês, tá? Porque a escola de vocês está fazendo o possível e o impossível para pagar os professores. Eles já estão traçando metas ali, planos para que os professores não se prejudiquem, os funcionários no geral não se prejudiquem, e eles também, né? Mas enfim, é a classe trabalhadora, é a classe média baixa é que mais vai sofrer. Mas quem que tem que prestar esse assistencialismo? É o governo, e aí eu entro nos assistencialismos. Ele tem algumas metas, alguns planos para suprir toda essa crise. Quais são, professor? Professor, a aula está meio séria hoje, né? Gente, é porque o assunto é muito sério, tá? O assunto requer, assim, uma seriedade da parte do professor. Porque tá ali, gente, eu assim, ó, nos meus 35 anos, eu sei que não parece, tá? Eu sei que parece bem menos, mas bem menos. Só que não, professor. Ainda mais barbudão e cabeludo assim, gente, estou parecendo um náufrago já. O último vídeo de vocês online, eu já vou estar com uma bolinha aqui do lado. Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. O Wilson, né? Enfim, não acho que eu não vou chegar a esse ponto. Não. Os barbeiros já abriu, amanhã eu vou dar um jeito, vou dar um tapa no visual. Mas o assunto é sério, gente. O assunto é muito sério. Nesses meus 35 anos eu nunca vi nada semelhante. Eu tenho certeza que se você perguntar para os seus pais, para os seus avós, eu acho que eles nunca viram nada semelhante. Das pessoas não saírem de casa, de uma coisa tão assim assustadora como tem sido, né, toda essa pandemia aí. Isso vai gerar desemprego? Com certeza, gente. Os grandes empresários já estão falando em demissões em massa, já estão falando em tudo isso. Vai ser um caos. Depois que passar a pandemia, não pensa que vai acabar e que vai ficar tudo normal e tudo certo, gente. É aí que vem o problema maior, que é a parte econômica. Mas primeiro nós temos que solucionar um problema, que é o vírus. Esse é o problema maior nesse momento. A economia ainda não chegou a esse ponto da gente se desesperar. O problema maior nesse exato momento é o vírus. Então qual que é a maior precaução, qual que é a orientação que está vindo lá de cima, professor? Fique em casa, tá? Fique em casa. É esse confinamento. Gente, é difícil, mas tem um outro lado social também. Com tudo isso que tem acontecido, eu vou falar um pouco do professor. Eu aprendi a valorizar algumas outras coisas que muitas das vezes passam despercebido na nossa vida. Como, por exemplo, passar mais tempo com os meus filhos, passar mais tempo com os meus pais, tá? Ficar mais em casa, relaxar um pouco mais, tirar o pé do acelerador. Nesse mundo do consumismo, do mercado de trabalho, esse mundo, né, do capitalismo,